Livro de Daniel, capítulo 2. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante todo o nosso momento de reflexão, que nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo 2. Este é um livro que nós damos muito e damos a ênfase nele relacionadas às questões proféticas. É um livro profético de fato, mas eu diria que nós temos que olhar o outro lado do livro, que é um livro histórico. Então o livro de Daniel ele é uma junção de história e profecia. Apesar da nossa ênfase estar muito mais no lado da profecia, eu diria que a parte histórica de Daniel é tão importante quanto a parte profética. A parte histórica de Daniel, ela é tão importante porque ela, além de nos contar histórias, esta parte histórica nos mostra e fortalece a vida e a nossa fé em meio às lutas e desafios do mundo. É por isso que essa manhã eu quero ir à parte histórica. Em Daniel 2 nós temos uma narrativa histórica, uma parte preciosíssima aqui em Daniel 2. E eu quero aproveitar, só usar aqui um texto de Ellen G. White, que eu vou ler. Ellen G. White, no livro Testemunhos para Ministros, diz: considerai a situação de Israel quando as profecias de Daniel lhes foram dadas. Qual era a situação de Israel quando o livro de Daniel foi escrito? Eu diria a pior possível. Israel estava sem reino, Israel estava sem rei, Israel estava sem santuário, e mais, Israel estava sem pátria. Uma situação complexa, uma situação de crise, mas eu já disse aqui no início, o nosso Deus não entra em quê? Em crise. O Deus do universo não entra em crise. O nosso Deus não é afetado por crise. É por isso que essa manhã eu quero ir a esse livro, Daniel, para que nós possamos, mesmo diante de uma situação complexa que Israel estava vivendo, nós podemos ver a esperança, nós podemos ver Deus agindo, nós podemos ver Deus orientando, Deus conduzindo a história do mundo. E em Daniel capítulo 2 nós temos dois personagens centrais. E esses personagens eles estão em lados opostos. Por quê? De um lado nós temos um escravo, Daniel. Do outro lado nós temos o rei, Nabucodonosor, o dono do mundo naquele tempo. Bastava um aceno para uma vida ser salva, outro aceno para uma vida ser ceifada. Dois extremos, duas pessoas em lados opostos da história. E é curioso que quando eu leio Daniel capítulo 2, eu já faço uma outra pergunta. Quem entra em crise? O dono do mundo ou o escravo? O texto nos diz que é o dono do mundo, o rei Nabucodonosor. Vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Apenas um sonho. Numa noite que o rei teve, e o texto diz que o rei ficou perturbado. Apenas um sonho que trouxe ao rei um incômodo, uma preocupação. E o texto é claro, o sonho, a perturbação, tirou o sono daquele rei do mundo na época. Assustado, segundo o texto, ele não consegue dormir. E o versículo 2 diz que ele manda chamar os magos, os sábios, porque ele estava incomodado. Ei, mande chamar os sábios, os magos. Por que o rei manda chamar? Porque ele precisava de respostas. Ele precisava entender o que estava acontecendo com ele, e os sábios, os magos da Babilônia, servos, chegam. E o rei diz, na sequência, verso 3 diz, o rei diz: ei, me conte o sonho. Aí os sábios e magos falaram: ei,
Como assim? O rei diz, não, eu preciso que vocês me contem um sonho. Eu tive um sonho, eu não lembro do sonho, eu estou preocupado, eu estou perturbado, tirou o meu sono, e eu preciso que vocês me contem. E é curioso, e obviamente, eles não puderam revelar o sonho do rei, porque eles não conheciam, e eles dizem, ei rei, nos conte o sonho, que nós vamos trazer uma interpretação. E o verso 5 diz para nós, respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Em outras palavras, ei, se vocês não revelarem o sonho, se vocês não descobrirem o sonho, vocês serão mortos. Meus queridos, da insônia, do desespero, a crise do pecado leva o homem à loucura, e é isso que acontece com o rei Nabucodonosor. Vocês vão morrer. Em outras palavras, quando um homem entra em crise, logo todos aqueles que estão ao seu redor são afetados pela crise. Os sábios e os magos não tinham nada a ver com a crise. Os sábios e os magos não tinham nada a ver com o problema, mas a crise do rei colocou eles em uma situação difícil. Eles iriam morrer. Eles estavam, obviamente, com medo. E eles apelam para um último recurso. Eles apelam para um outro. Eles jogam a situação e a culpa não para eles, eles jogam a culpa para outro. E olha o que diz o verso 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Naquela situação onde eles estavam entre a cruz e a espada, eles afirmam, olha rei, só os deuses. Não cabe a nós revelar o que somente os deuses podem resolver. Não está aqui na Bíblia, mas eu imagino que Nabucodonosor tenha dito, só os deuses? Então consulte os deuses. Só os deuses? Então vá a eles. E é curioso que a resposta dos sábios, olha, esses deuses não moram com os homens. E eu pergunto, que Deus é esse? Adorado pelos homens, idolatrado pelos homens. E quando os homens precisam deles, onde é que eles estão? Segundo o texto, segundo os sábios, segundo os magos, eles não moravam com eles. Em se tratando de crise, a grande questão não é a crise em si. A grande questão não é aquilo que nos afeta. O grande problema é que muitas vezes a solução que buscamos para as crises também serão afetadas pela crise. Por exemplo, eu confio nos meus recursos. Amigo, é só vir uma pandemia e muitas vezes a bolsa dá um pico e muita gente perde muita coisa ou tudo. Olha aqui, a confiança desses sábios e magos estavam em deuses, que quando a crise chegou, esses deuses foram afetados pela crise, esses deuses não foram capazes de tirá-los da crise. E aqui há uma diferença muito grande entre os deuses e o nosso Deus. Os deuses, segundo eles, não moram com os homens. O nosso Deus se fez carne para habitar conosco. Os deuses não eram capazes de solucionar a crise, porque eles estavam sendo afetados pela crise. O nosso Deus não é afetado por crise alguma. Onde estão os deuses? Eu digo, que contraste, como é bom crermos em um Deus verdadeiro, servir a um Deus verdadeiro, poder contar com Deus verdadeiro. Amigos, onde estão os deuses? Eles foram afetados pela crise. Por isso eu digo, onde estão
onde está a solução dos seus problemas? Qual de fato é o teu Deus? Quando olhamos para a história do rei Nabucodonosor, o dono do mundo, que tinha posse, que tinha tudo, ele estava em crise. Quando olhamos para aquilo que eles adoravam, para aquilo que eles idolatravam, para aquilo que eles buscavam, tudo foi afetado pela crise. Tudo. Por isso, os homens que têm buscado outros deuses, dinheiro, fama, prazeres da carne, não importa que Deus, se é um Deus falso, eles descobrirão que na hora que necessitarem dos seus deuses, eles desaparecerão. Interessante, a crise começou com o rei Nabucodonosor e se espalhou para o seu grupo na Babilônia e tentou atingir um filho de Deus. O que diz aqui? Vamos ler, verso 13. Olha só. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. A crise que chega a Nabucodonosor, a crise que chega aos sábios e magos de Nabucodonosor, estava chegando a Daniel e a seus amigos, porque eles faziam parte desse grupo. E eu pergunto, a crise, ou melhor, a crise pode atingir aquele que adora a Deus, sim ou não? A crise pode atingir aquele que coloca Deus em primeiro lugar? Daniel nem sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente pergunta, ei, a gente tem que morrer? Como assim? Morrer por quê? Qual é o problema? E os magos, sábios, dizem a Daniel qual era a situação e Daniel diz, então me coloque à presença do rei, me leve à presença do rei. E Daniel vai à presença do rei. E o rei então perguntou para Daniel, você pode resolver o meu problema? Você pode revelar qual é o sonho? E é curioso, amigos, que Daniel, no verso 16, Daniel diz, ei rei, eu não posso, mas eu conheço alguém que possa. Me dê tempo. Daniel não disse ao rei que ele poderia. Daniel simplesmente pede a Deus, pede a Nabucodonosor, tempo. Tempo para quê? Por que Daniel pediu tempo a Deus? Tempo para orar. Tempo para falar com Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a nossa vida é tão corrida. A nossa vida tem tanta coisa para fazer, que muitas vezes nós mal temos tempo para passar com Deus. Mal temos tempo para orar a Deus. Muitos, inclusive, pensam que não podem tirar um pouco de tempo para passar com aquele que é o Deus do tempo. Muita gente pensa que orar e passar tempo com Deus é perca de tempo. Mas eu digo para você que passar tempo com Deus, orar a Deus, não é perca de tempo. A oração e o tempo com Deus é a solução. E é isso que nós vemos aqui em Daniel. Daniel pediu tempo. Ei, me dá tempo. Para que ele pudesse orar. Para que ele pudesse entender qual era o plano de Deus, para que ele pudesse interceder, para que ele pudesse ser usado por Deus. Deus pode resolver em um segundo, amigos e irmãos, aquilo que nós podemos gastar uma vida e mesmo assim não resolvermos. Daniel pede tempo para que ele possa orar. Por isso eu digo para você essa manhã, quanto maiores forem os nossos problemas, quanto maiores forem as nossas crises, quanto maior for a nossa dificuldade, nós precisamos passar mais tempo com Deus. E olha esse texto, Augusto Nicodemos, eu li esse texto essa semana, diz assim, a derrota de muitos cristãos que tombam pelo caminho, vítimas de seus pecados e das armadilhas do diabo, deve-se invariavelmente à falta de oração. Daí nosso desejo de encorajar os crentes a perseverarem diariamente no santo exercício espiritual da oração. E ele diz, é pela oração que nossa fé na vitória de Cristo se fortalece. Sabe por que somos fracos na oração? Sabe por que nós não tiramos tempo para passar com Deus? Porque nos esquecemos que
Oração é questão de êxito ou fracasso. Oração é questão de triunfo ou derrota. É questão de morte e de vida. Nós fracassamos porque nós não entendemos a seriedade que está em jogo quando nós deixamos de orar ou quando nós oramos. Se o sonho não fosse revelado, Daniel e todos os seus companheiros seriam mortos. Por isso Daniel encara como questão de vida e de morte. Daniel tira e pede tempo para passar com o rei. Perdão, com Deus, clamando a Deus por uma solução. A história aqui em Daniel 2 diz que Daniel vai para casa. Daniel reúne os seus amigos e eles entregam o assunto a Deus. Eles falam com Deus e entregam o assunto a Deus. O texto e a história diz que eles oraram. E sabe o que eles fizeram depois de orar? Dormiram. Eles oraram e descansaram. Eles oraram e esperaram no Senhor. E o que aconteceu? O sonho foi revelado. Daniel teve uma visão durante a noite. Foi sonho. Enquanto o rei Nabucodonosor não dormia, porque estava em crise, o profeta de Deus que teve a crise batendo na tua porta, ele ora e dorme, ele ora e ele confia. Por quê? Porque o Deus nosso não entra em crise. O Deus nosso não é um Deus que é afetado por crise. É por isso que Daniel dorme, enquanto Nabucodonosor não estava dormindo. E a gente pode até parafrasear Paulo e aplicar aqui a Daniel. Daniel sabia em quem ele cria, e ele estava seguro em quem ele cria. O assunto é de Deus e não é meu. A crise é de Deus e Deus vai resolver. Que coisa, não é? De um lado alguém em crise, de um lado deuses sendo afetados pela crise, pessoas sendo afetadas pela crise, do outro lado Daniel confiando em Deus. E amigos, quando Daniel recebe o sonho, a quem ele agradece? Primeiro, a Deus. Daniel reconhece que a revelação do sonho, inclusive o sonho dado ao rei, era ação de Deus, era ação divina. E então Daniel vai à presença do rei. Só um detalhe. Daniel tirou tempo, eu disse, não é? Nós podemos dizer que Daniel prevaleceu na oração. Daniel não tinha o hábito de orar a Deus somente nas crises. Daniel tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos ensina. Essas 3 ocasiões em que Daniel orava, foi o que sustentou Daniel na crise. Esses 3 momentos que Daniel gastava com Deus, foi o que sustentou Daniel quando a crise bateu à tua porta. Nenhum decreto foi capaz de impedir que Daniel orasse. Por isso, o tempo diante da crise foi um tempo que Daniel ganhou, porque ele tinha uma vida com Deus. Eu digo isso para dizer para você o seguinte: Deus não é guarda-chuva. Pastor, como assim? Isso mesmo. Deus não é guarda-chuva. Você lembra do guarda-chuva quando? Quando você lembra do guarda-chuva? Quando está chovendo, né? Choveu, você fala assim: deixa eu ir lá pegar meu guarda-chuva. Aí você saiu para a rua, a chuva parou. O que acontece? Esquece o quê? Guarda-chuva. Aí quando a chuva é de novo, você vai falar assim: nossa, eu esqueci meu guarda-chuva aquela vez. Deus não é guarda-chuva, Deus não é para ser lembrado simplesmente quando chove, Deus não é para ser lembrado simplesmente quando a crise aparece. E o segredo de Daniel foi justamente esse: quando a crise apareceu, Daniel ficou tranquilo, porque Daniel tinha uma vida de oração, vida de entrega a Deus na sua vida normal. Ele orava a Deus constantemente, não é simplesmente quando a crise apareceu, mas sempre ele estava na presença de Deus. Mas o nosso Deus é tão misericordioso conosco, que quando a crise bate, Ele diz: ei meu filho, vem, eu vou te ajudar.
Ei, meu filho, vem, talvez a crise não vai passar, mas eu vou estar do teu lado. Ei, meu filho, venha, porque Deus não entra em crise. Deus é Deus poderoso. Daniel foi à presença do rei. O rei certamente estava agoniado, certamente mais uma noite sem dormir. E Daniel responde: calma, rei, tranquilidade. A sua resposta: não há sábio ou Deus que resolva, não há astrólogo, não há adivinho, ninguém pode resolver, somente o Deus do universo. O Deus que conhece os tempos e as leis, o Deus que está no controle de tudo, somente Ele pode resolver. Calma. Rei, os verdadeiros problemas da vida, as crises da vida, não são resolvidas com títulos acadêmicos. As crises da vida não são resolvidas com poder aquisitivo. As crises na vida não são resolvidas com poder político, com influência, com dinheiro. As crises na vida só são resolvidas na presença do Deus do universo. O Deus que conhece, o Deus que não é afetado, o Deus que é o início e o Deus que é o fim. Tem muita gente que está buscando solução no Deus errado. Tem muita gente que está buscando soluções como Nabucodonosor no lugar errado. E Daniel chama a atenção do rei para o verdadeiro Deus. Verso 28, diz, eu já citei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito. Ele vai descrevendo o sonho. Este é o sonho. E quando Daniel termina, o rei se levanta do seu trono de ouro e se prostra aos pés do seu escravo e adora ao Deus verdadeiro. Eu pergunto, Deus entra em crise, sim ou não? Não. E olha o que Ellen G. White diz. A gente já vai para o final. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e seus temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. E ela dizendo, isso aqui está no caminho a Cristo. Eu não coloquei a página, mas é a página 99. Coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. Deus não entra em crise. Mas eu faço uma última pergunta que você pode fazer, pastor, mas por que existem as crises? Por que Deus permite as crises? Tem uma frase que eu ouvi, eu estava fazendo música ainda lá no NASP, pastor José Carlos Ramos, e essa frase eu nunca esqueci. A frase é: crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. Crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. Não se soube quem era quem na corte do rei, sim ou não? Sim ou não? O caráter, a confiança foi revelado. Os sábios se diziam os melhores, mas a crise revelou quem eles eram. Os deuses que eram adorados pela corte de Babilônia e pelo próprio Nabucodonosor eram aqueles que deveriam ser adorados e exaltados, mas a crise veio e o que aconteceu? Os deuses foram revelados, que eles não servem para nada. O caráter de Daniel foi revelado. Ele é servo de Deus em meio à crise. Crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. A permissão de Deus na crise, a crise não é uma ação de Deus, é consequência do pecado, mas Deus permite a crise para que o caráter, para que se revele quem é quem. Ser cristão na hora que todo mundo está sorrindo para nós é muito fácil, mas na hora que as coisas mudam, na hora que os recursos desaparecem, já não é tão fácil assim. As crises servem para revelar o caráter. Crise vai, crise vem, para que se saiba
quem é quem. Antes de Jesus vir, a sua segunda vinda, as profecias, inclusive Daniel nos ajuda um pouquinho nisso, virão crises. Crises que abalarão a nossa estrutura. Crises que abalarão, inclusive, a nossa forma de pensar, a nossa família. As crises vão aumentando para que o joio seja separado do trigo. Crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. É por isso que esta manhã eu vim aqui para dizer para você, você precisa se preparar para a crise. Você precisa se preparar para os ataques de Satanás. Você precisa se preparar para estar do lado do Deus que não é afetado pela crise e não do lado dos deuses desse mundo que muitas vezes nós confiamos como a solução dos nossos problemas. Crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. O próprio Cristo diz, lá no Sermão do Monte, ele nos conta uma história, aquele que construiu a sua casa sobre areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio uma tempestade e só ficou firme aquele que estava sobre a rocha. Meu querido amigo, meu querido irmão, é melhor ter um casebre na rocha do que uma mansão na areia, porque crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. Daniel permaneceu firme. Se você vai vendo a parte histórica de Daniel, depois vem a cova dos leões, depois vem outros assuntos. Daniel não teve a sua fé abalada. Daniel não foi afetado pela crise, porque ele estava firmado em Deus. Por isso o meu apelo para a minha igreja nessa manhã é que nós possamos estar firmados na rocha, que nós possamos tirar tempo com Deus diariamente, para quando a crise vier, a gente ter tempo maior ainda com Deus, para ser fortalecidos por Ele. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa abençoar o nosso sábado, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Santo Deus, que bom é estarmos na Tua santa presença. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor alcance a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas lutas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender que o nosso Deus não é sobrecarregado por qualquer situação, que o nosso Deus não é afetado por qualquer crise e que o nosso Deus nos fortalece e nos sustenta diante das tempestades e crises da vida. Por isso, Deus, que nós possamos, assim como Daniel, tirar tempo com o Senhor, diário, que nós possamos entender que precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, que nós possamos entender que os deuses, que muitas vezes estão aqui no nosso coração, não servirão para nada quando a crise vier. Por isso, Senhor, nos ajude a estarmos sempre com o Senhor, estar diante do Senhor. Eu oro também especialmente por aqueles irmãos que aqui estão, que estão passando por crises nesse momento. Temos aqui, por exemplo, a nossa irmã Dierliane. Ela está passando por um momento muito difícil na sua luta contra o câncer. Que a Tua bênção, Senhor, possa estar com ela. Que o Senhor possa estar sustentando a ela nessa crise e que ela possa entender que apesar da crise, apesar da doença, quem está em Deus não é afetado pela crise, porque a crise fica nessa terra e a nossa confiança está na eternidade. Abençoe o nosso sábado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bom sábado a todos.